Olá, bem-vindos, graça e paz da parte de Deus. É um prazer participar mais uma vez do trabalho da juventude, mais uma oração e ação da Juventude Batista da Freguesia. E sem mais delongas, eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias na carta aos Efésios, carta do apóstolo Paulo, foi escrita da prisão em Roma. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 22 até o capítulo 5, versículo 2. Então, a carta aos Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 22 até o capítulo 5, versículo 2. Nós vamos trabalhar a partir do versículo 25, mas é necessário ler os versículos 22 e 23 para entendermos mais ou menos aqui o contexto. Ok? Capítulo 4 de Efésios, e eu vou ler. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Despojar significa lançar fora, tirar, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Revestir significa vestir. Versículo 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Versículo 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Capítulo 5, versículo 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Que o Espírito Santo ilumine os nossos corações para que venhamos compreender a vontade de Deus, a orientação de Deus para a igreja hoje. Bem, toda vez que surge um evento, uma cerimônia, seja de casamento, seja bodas, aniversário, qualquer outro tipo de festividade, o sufoco começa com a escolha da roupa. Com que roupa eu vou? Para o homem, é fácil porque o homem ele veste o básico. E está tudo certo. Mas a mulher não. Com a mulher a coisa é mais complexa. A mulher ela busca uma harmonia, ela busca a simetria perfeita. Interessante é que na cultura ocidental, que é a nossa cultura, o mundo ocidental, o pensamento ocidental, influenciado muito pelo pensamento grego, pela cultura grega, a roupa ela tem a ver com estética, com beleza, com aparência. Já para o mundo oriental, na cultura oriental e mais precisamente o pensamento hebreu, judeu, a roupa ela está intimamente ligada à vida, à natureza, ao caráter de uma pessoa, seja ela boa ou má. E Paulo, baseado no pensamento hebreu, que utiliza assim imagens vívidas, concretas, mostra que o caráter cristão está num processo de despir
e vestir. Um processo contínuo. É o que chamamos de santificação. E a finalidade última, o objetivo primaz da santificação, segundo o texto, é a semelhança de Cristo. E a partir do versículo 25, Paulo lista uma série de pecados que devem ser abandonados, rejeitados, representam a roupa velha, o velho homem, e uma lista de virtudes que devem ser cultivadas, que representam a roupa nova, o novo homem em processo de santificação. E é óbvio que a lista é a mais abrangente. E nós vamos ler agora o versículo 25, e saber que roupas são essas que precisam ser jogadas fora. E ele fala aqui, nós estamos num processo contínuo de despir e vestir. E versículo 25 ele diz: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. É importante lembrar que o primeiro pecado punido na igreja, na história da igreja, está naquele episódio que envolveu Ananias e Safira, na tentativa de enganar a igreja. Atos 5, de 1 a 11. Foi o primeiro pecado punido na igreja, na história da igreja. E, de acordo com o versículo que acabamos de ler, o versículo 25, não basta romper os laços com a mentira. É necessário falar a verdade, ser sincero, fidedigno. É dessa forma que destruímos a mentira. E o texto prossegue: porque somos membros uns dos outros. E Paulo utiliza uma analogia interessante, A igreja como um corpo, ela é um organismo vivo, cujos membros não trabalham de forma independente, mas interdependente. Nós dependemos uns dos outros, e por isso que a falsidade, a mentira, a deslealdade são como uma facada nas partes vitais do corpo. Adoece a igreja. E John Stott escreveu algo interessante a respeito disso. A comunhão é edificada na confiança, e a confiança é edificada na verdade. Logo, a falsidade subverte a comunhão, ao passo que a verdade edifica, fortalece. Então, despir. Joga fora essa peça de roupa. Versículo 26. Ele diz: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Irai-vos e não pequeis. A ira é um sentimento inerente ao homem. Só que existe a ira justa e a ira injusta. A ira justa, ela acende diante das injustiças no mundo, do pecado, da proliferação da maldade. Enquanto a ira injusta, ela segue o caminho oposto. Não há uma causa justa. No grego, existem duas palavras sinônimas para a ira. Uma diz respeito à ira exasperada, aquela explosão de fúria. E a outra, usada por Paulo aqui no texto, diz respeito à ira calma, pensada, firmada na vontade e razão, a ponto de maquinar o mal contra alguém. Temos como exemplo Caim. Depois de ter sua oferta, seu culto rejeitado por Deus, diz o texto, em Gênesis 4, 5, Caim irou-se, pois, sobremaneira. Ao invés de apaziguar o coração, Deus falou, o pecado já à porta. Deus avisou. Ele maquinou, planejou a morte do próprio irmão. Creio que a ideia central do texto aqui é o autocontrole. E controlar a ira é uma questão de urgência, tanto que Paulo diz, não se põe o sol sobre a vossa ira. A nova tradução linguagem de hoje diz o seguinte: não fiquem com raiva o dia inteiro. Uma outra versão, uma outra Bíblia, a nova versão transformadora diz: acalmem a ira antes que o sol se ponha.
É uma questão de urgência. Até porque, se tomarmos o texto de forma literal, nós vamos ver que na Groenlândia, é um país que fica lá no extremo hemisfério norte, o entardecer pode durar meses. É uma questão de urgência. Por quê? Porque a raiva ela pode durar pouquíssimo tempo ou prolongar-se. E caso você não a controle, ela pode te induzir a fazer estragos irreparáveis. Então, lança fora. Versículo 27, nós temos aqui uma ordem, um imperativo. Não deis lugar ao diabo. Entendo que essa ordem não está somente ligada ao versículo que antecedeu, falando da ira, mas em conexão com toda essa gama de pecados que encontramos no texto. Dar lugar significa dar possibilidades, oportunidades, chance. E aqui Paulo lembra que o crente está em duas frentes de batalha. Uma contra o inimigo de dentro, nós vemos aqui a ira, a mentira, e a outra contra o inimigo de fora, que é o diabo. E a primeira pode dar possibilidades, oportunidades ao segundo inimigo. Então nós estamos nessas duas frentes de batalha. Não deis lugar, oportunidade ao diabo. Versículo 28, Paulo continua com a sua lista. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Furtava vem da palavra grega kleptes, que deu origem à palavra kleptomania. Significa mania de furtar, roubar qualquer tipo de objeto ou bem. A palavra pode significar um furto forçado por meio da violência, como também um furto sorrateiro, sutil, diz respeito a qualquer tipo de enriquecimento ilícito, como fraudes, burlar impostos, negociatas, balança enganosa, aquela balança que dá lucro ao comerciante. Um sociólogo, certa vez, disse numa entrevista que roubar no Brasil tornou-se quase que cultural. Num contexto como esse, a igreja precisa ser contracultural, um contraste. O próprio Jesus disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. A igreja foi chamada para ser um elemento diferenciador na sociedade. E segundo o texto, não basta fazer tudo dentro da legalidade, trabalhar honestamente. O crente deve ser generoso, pensar no outro. É isso que diz o texto? Com que acudir ao necessitado, converter o bolso. Paulo não está tratando apenas da desonestidade, como também do egoísmo. Então, precisa se lançar fora. Versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Jesus ensinou que o coração transborda pela boca. A boca fala do que está cheio o coração. Mateus 12, 34. Torpe diz respeito àquilo que é prejudicial por não ser saudável. É uma coisa prejudicial e faz mal. No contexto de Mateus 12, a mesma palavra, torpe, aqui, refere-se a um tipo de árvore que, por estar doente, produz um fruto ruim, sem gosto, amargo. Então, uma palavra torpe é uma palavra sem gosto, amarga. É uma palavra prejudicial, ruim, danosa, maléfica, causa tanto mal como um fruto podre. Depois Paulo apresenta aqui no mesmo versículo duas regras que o crente precisa seguir na hora de falar. Na hora de falar, precisa seguir essas regras. Eu acrescentei mais uma. Aí ficaram 3 regras. Paulo está dando 2, eu acrescentei uma, porque eu tirei de um outro texto. A primeira,
Olha o que o texto diz aqui. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação. A palavra é boa para edificação, ela é construtiva, visa o crescimento do irmão. Isso aqui é a primeira regra. Então pense antes de falar. Segundo, diz o texto, conforme a necessidade. A palavra atende à necessidade do outro, corresponde à necessidade do ouvinte. Essa é a segunda regra. Corresponde à necessidade do ouvinte. E a terceira regra que eu acrescentei aqui, está em Provérbios 25, 11. Como maçãs em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Então, não basta saber o que falar, é necessário também saber o momento certo de falar. Porque se você não souber o momento certo de falar, a palavra pode ser danosa também. Ok? Se cada cristão atentar para essas regras, suas palavras transmitirão graça. É isso que Paulo está falando. Vai transmitir graça aos que ouvem. Fará bem aos que ouvem. Abençoará os que ouvem. Não significa que serão sempre palavras doces. Às vezes será uma palavra de repreensão. Mas fará bem aos que ouvem. Transmitirá graça. Caso você sinta o desejo de falar, mas não sabe o que falar, né? Ou o que você deseja falar não esteja dentro dessas regras, faça igual a Davi. Salmo 39, 1. Porém, mordaça a minha boca. Fique em silêncio. Fique em silêncio. Versículo 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. O pecado não apenas abre a porta ao nosso pior inimigo, como também entristece o nosso melhor amigo, o Espírito Santo. Segundo Martin Lloyd Jones, o homem precisa trazer a consciência que quando peca, não apenas transgride a lei de Deus, ou quebra a lei de Deus, tipo, eu fiz o que era mal aos olhos do Senhor, mas o que realmente deve preocupá-lo é o desprezo ao amor. O propósito da vida de um cristão é o deleite de Deus, é o prazer de Deus, e não entristecer. Versículo 31, e eu vou do 31 até o capítulo 5, 1 e 2. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Longe de vós é uma atitude radical. É radical. Lançar fora mesmo. Uma roupa velha, roupa suja. E ainda existem, né, muitas pessoas, né, com os corações que mais parecem um brechó de quinta categoria. Amarguradas, ressentidas, iracundas, né, tem lá, falam mal dos outros, né, tem maldade no coração. E Paulo diz, longe de vós, né, joga fora isso. Nós estamos nesse processo de santificação. É o despir e vestir. E o versículo 32, até o capítulo 5, 1 a 2, ele diz no 32, diz assim, antes, quer dizer, o contrário disso. Né? Ao invés de estar com o coração como um brechó de quinta categoria, antes, ao contrário, diz o texto, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também em Cristo vos perdoou. Benignidade, ela significa bondade, benevolência, generosidade. Aí ele fala aqui de compaixão, ele fala de perdão, e o capítulo 5, versículo 1 a 12, ele fala do amor. E o amor, ele tem um aspecto prático, se você for ver aqui, ele tem um aspecto prático. Ele está falando de generosidade, ele está falando de compaixão, ele tem um aspecto prático.
Então, você joga fora esse brechó inteiro, né, renova seu guarda-roupa. E você coloca lá a peça mais bonita, que é o amor. É interessante porque, agora pensando na distinção entre a cultura ocidental e a cultura oriental, nós temos essa herança da cultura ocidental, e como eu disse, uma influência muito grande da cultura grega, do pensamento grego, de fazer a distinção. O que é sagrado e o que é secular. Nós vemos isso, né? Isso aqui é sagrado, isso aqui é secular. Por quê? Porque o pensamento grego trabalhava com isso, né? Essa questão do dualismo, né? E nós recebemos essa influência. E para o judeu, não. Paulo está ensinando, a santificação ela abarca todos os aspectos da vida. Não existe essa distinção entre secular e sagrado. Porque nós estamos na presença de Deus o tempo inteiro. E tudo que fizermos, quer comais ou bebais, fazei tudo para a glória de Deus. É a mensagem que eu deixo para a igreja, a mensagem que eu deixo para os jovens, agradecendo por essa oportunidade. Que Deus nos abençoe nesses tempos de pandemia e que ainda assim viemos viver para a glória do Senhor. E não existe nada melhor, né? Algo que agrada a Deus, que é a busca por santificação. Se existem roupas velhas na sua vida que você precisa jogar fora, ore a Deus. Ore a Deus. Eu agradeço, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.